Olá pessoal, bem-vindo à aula extra do que é dependência emocional pelo olhar do DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico e Estatísticas de Transtornos Mentais. O que é a dependência emocional para o DSM-5? Para ele, é um transtorno de personalidade dependente. É caracterizado por uma necessidade generalizada e excessiva da pessoa querer ser cuidada, levando à submissão e a comportamentos viciosos. O diagnóstico é feito por critérios clínicos. O tratamento ocorre com a psicoterapia e os medicamentos, com a psiquiatria, que usa provavelmente antidepressivos. E quais são os sintomas que esses pacientes acabam nos demonstrando? Os pacientes de transtorno de personalidade dependente. Eles não conseguem ficar sozinhos. Eles não se percebem capazes de cuidar de si mesmos. Usam a submissão para tentar fazer outras pessoas cuidarem deles, de forma inconsciente, muitas vezes. Como se tivessem fixado ali emocionalmente em sua vida infantil, daí se posicionam de forma submissa. Pacientes com esse transtorno geralmente exigem muita reafirmação e aconselhamentos ao tomarem decisões simples e comuns. A insegurança é exacerbada. Eles muitas vezes deixam que os outros, frequentemente, uma única pessoa, assumam ali para eles a responsabilidade por muitos aspectos de suas vidas. Então, por exemplo, eles podem depender do cônjuge para dizer se essa roupa está boa, o que vestir, que tipo de trabalho procurar, com quem devo me associar. De forma inconsciente, é como se eles deslocassem ali a função de seus pais, que não foi preenchida lá na infância, numa forma onde supriu as necessidades desse filho, para um terceiro. Então, esses pacientes se consideram geralmente inferiores, se percebem muito inferiores, tendem a menosprezar suas habilidades e se desaprovam a todo momento. Olham muito mais a sua incompetência do que a sua competência. Então, não têm confiança sobre si mesmo. É difícil que eles expressem desacordo com os outros porque temem perder o suporte ou aprovação ou amizade ou o pertencer da outra pessoa. Então eles acabam sempre em concordar, mesmo quando eles acham errados, porque ali eles se sentem pertencidos ao grupo. Então, mesmo quando a irritação é adequada, eles não ficam com raiva dos amigos, ou colegas de trabalho, ou qualquer pessoa, porque eles temem em perder o seu apoio. Então, eles fingem que nada está acontecendo. Então, com esses pacientes, eu tenho a certeza que eles não podem fazer nada por conta própria, porque eles acreditam nisso. Então, é difícil para eles recomeçar, iniciar uma nova tarefa, trabalhar de forma independente, evitar tarefas que exijam assumir a autorresponsabilidade. Então, é muito comum que eles procrastinem, que tenham um medo exacerbado. Então se apresentam sempre de forma insuficiente, precisando de ajuda, de reafirmação constante. Por outro lado, tem pacientes que se colocam ali numa forma arrogante para tamponar sua vulnerabilidade. Então, são pessoas que no trabalho precisam sempre de supervisão, de aprovação, de reconhecimento. Ficam ali tentando funcionar de uma forma adequada, não presos ao certo, ao errado. Então, não querem ser ali abandonados, ficam sempre ali retroalimentando uma relação de dependência numa dinâmica inconsciente, sem perceber. Do tipo, eu cuido de você para você cuidar de mim. Eu reclamo que você me controla, mas eu adoro ser controlado. Então, como resultado, as suas carreiras, os relacionamentos podem ser prejudicados, porque eles perpetuam uma relação de dependência, porque tendem a não aprender habilidades da vida independente, temem crescer, temem serem abandonados ou rejeitados,
a vivenciar o que vivenciaram lá atrás na sua infância. Então, essas pessoas fazem de tudo para ter o cuidado e o suporte do outro. Então, se submetem a realizar tarefas desagradáveis, exigências descabidas, não toleram, toleram muito, né, o abuso do outro, têm uma relação às vezes muito abusiva com o outro, né, ficam desconfortáveis, engolindo seus medos, suas inseguranças, porque não acreditam que são capazes de cuidar de si mesmo. Então, os pacientes com esse transtorno de personalidade dependente tendem a interagir socialmente somente com algumas pessoas das quais dependem. Quando um relacionamento íntimo, né, relacional, termina, esses pacientes ficam imediatamente ali numa compulsão de encontrar um substituto, porque a sua necessidade desesperada de ser cuidada, de não estar sozinha, diante do seu vazio, diante da sua vulnerabilidade, diante do seu poder, é descabível, né? Eles temem o abandono por toda parte. Então, mesmo quando não há nem razão para isso, a mente cria essa possibilidade. Então, vemos muito isso manifestado numa vida adulta, né? Então é importante que a gente perceba os nossos sintomas, né? Todos esses que eu estou dizendo, para que a gente possa buscar tratamento. Então, muito longe de ser um diagnóstico, você botar uma etiqueta, transtorno de personalidade dependente, é importante que você perceba as suas ações, né? As decisões que você tem dificuldade de tomar, essa coisa excessiva do outro, essa necessidade do outro ser responsável pelas suas decisões, os aconselhamentos da vida, essas dificuldades que eu falei de expressar a discordância com os outros porque eles temem perder o suporte, a aprovação, a dificuldade para iniciar projetos por conta própria, porque você acredita de nunca estar pronto, né? Então a pessoa tem medo de dirigir, a pessoa tem medo de morar sozinho, a pessoa tem medo de fazer coisas sozinhas, medo até dos julgamentos do outro, porque olhar uma pessoa sozinha é uma pessoa fracassada. Então são condicionamentos que você vai criando como crença que vão limitando você, né? Disposição para fazer qualquer coisa, você sempre depende do outro, porque o outro precisa te dar suporte. Quando você termina essa relação, né, conjugal, você fica desesperado por se ver sozinha, por se achar fracassada, por não conseguir ali sustentar. Então é importante que você perceba essa preocupação irrealista que você cria, né? É como se criássemos uma realidade paralela ali, acreditando naquilo como uma verdade absoluta. Então, se despir dessa verdade absoluta é importante. As verdades são sempre relativas, não há certo, não há errado, né? Se despir desse diagnóstico do DSM, eu acho que é importante, porque eu acho que está muito mais ligado a uma posição subjetiva que você criou na sua vida e que você pode recriar outras. Então, quando a gente veste um diagnóstico, a gente fica presa ali a um rótulo dizendo, eu sou dependente emocional, eu tenho transtorno de dependência afetiva, de dependência de personalidade dependente, e você fica como uma doença, né? Então, encarar isso como uma posição subjetiva mais do que uma doença. Você pode lembrar que a cura de doenças existem, né? E que depende de nós curarmos isso, né? Curarmos esse traço dependente que criamos porque constituímos ali na nossa mente uma realidade e que podemos moldar outras e infinitas possibilidades de realidade. No próximo vídeo eu vou falar das causas e dos tratamentos que podemos ter com isso. Eu te vejo lá.